E as paz, irmãos, estamos no momento da mensagem no culto mais uma vez. Nós iniciamos um novo estudo, um estudo no livro de Neemias. Nós voltamos a ter uma sequência de mensagens, uma série de mensagens específicas sobre o livro. Na semana passada nós tivemos uma introdução sobre o livro de Neemias, nós vimos o primeiro capítulo de Neemias, e minha intenção sobre esse livro de Neemias é ir dividindo cada mensagem em um capítulo, ou pelo menos 2 capítulos, tendo mensagens específicas sobre cada tema ou capítulo do livro de Neemias. No primeiro capítulo, na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre o livro de Neemias e vimos que Neemias estava na Babilônia, e ele ali na Babilônia, quando o povo já tinha uma parte desse povo saído do cativeiro, saído ali da escravidão na Babilônia e conseguido e tendo recebido ali uma liberação, vamos dizer assim, para poder voltar a Jerusalém. E Neemias foi uma das pessoas que não foi para Jerusalém e permaneceu ali na Babilônia. Enquanto ele estava ali, ele recebeu uma notícia sobre o povo de Jerusalém, que estava ali, que era povo dele, mas que estava em Jerusalém. E em Jerusalém, o povo ali estava passando por muita dificuldade, por muitos problemas. Nós vemos que a postura de Neemias, quando soube desses problemas, sobre o que Jerusalém estava passando, ele pôs e começou a orar. E nós vimos ele orando, e o tema da mensagem, o título da mensagem da semana passada foi o primeiro passo do mover. E Deus, ele quer se manifestar na nossa vida através de várias formas, mas o primeiro passo do mover de Deus é uma oração. Uma oração para você dizer simplesmente o que você tem no seu coração, você abrir o seu coração para Deus, independente da situação que você esteja vivendo. Talvez você possa estar vivendo uma situação dentro da sua família, dentro do seu emprego, dentro de algum sonho seu, algum relacionamento, e você talvez não saiba nem explicar o que acontece. Então o primeiro passo para você ativar esse mover de Deus é a oração. E na semana passada nós falamos muito sobre isso, para não ser uma oração como se fosse uma reza, mas sim uma oração verdadeira, da mesma forma que eu estou falando com vocês, apesar de não estar vendo, por ser um online, mas da mesma forma que estou falando com vocês e falo com outras pessoas, que nossa oração seja dessa maneira, seja genuína, seja verdadeira, seja intencional. Que nós conversamos com Deus da mesma forma que nós conversamos com pessoas, porque Ele nos ouve da mesma maneira. Então, o primeiro passo do mover, nós vimos que foi a oração de Neemias. E hoje, dando um segundo passo, vamos dizer assim, o segundo capítulo e o tema desse segundo capítulo, o título da mensagem é Movidos por Deus. Vou fazer a leitura bíblica em Neemias, capítulo 2 hoje. Vou ler do versículo 1 até o versículo 11, que vai fechar ali o primeiro tema da mensagem, para a gente conseguir não se estender tanto na leitura, até por causa do tempo. E sei que acaba sendo um pouco mais difícil de entender, um pouco mais difícil de se concentrar quando a mensagem é através de um vídeo, através do YouTube e pela internet, então acaba sendo um pouco mais difícil. Então vou tentar fazer um pouco mais rápido a mensagem para não ficar muito repetitivo. Então eu vou ler Neemias, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Não precisa acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou estar lendo, então, para a gente estar entendendo o que está vivendo ali Neemias naquele momento. Então não precisa acompanhar, mas prestando atenção na leitura de Neemias, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? O teu rosto não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás?
e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Orinita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então, sobre essa leitura que nós fizemos agora, Neemias ficou sabendo da situação de problema, da situação dificultosa que Jerusalém estava passando. E ele ficou triste com isso. Era visível, era perceptível que Neemias estava triste, estava chateado com aquela situação. E o rei, que era próximo dele ali, chega a Neemias e pergunta o que está acontecendo, porque era visível que Neemias estava triste. E Neemias fala: como que eu não ia estar triste se eu sei que o meu povo, que é a cidade dos meus pais, onde meus pais estão, o sepulcro dos meus pais, está passando por tudo isso, por todo esse caos. Como que eu não ia estar triste? E o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? E Neemias, no versículo 4 desse capítulo, ele diz: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias, ele era amigo do rei. E o rei perguntou: o que eu posso fazer por você? Só pedir. Pede. Estou vendo que você, meu amigo, está triste. O que eu posso fazer por você? O rei da Babilônia. O que eu posso fazer por você? O que você faria? Vamos imaginar o seu chefe, que é o rei da sua empresa, vamos dizer assim. O que você faria? Se coloca nesse lugar mesmo, nessa situação mesmo. O que você faria se o seu chefe chegasse para você e falasse: o que eu posso fazer por você? Me pede qualquer coisa, vou fazer. O que eu posso fazer por você? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tô voltando a jogar futebol agora. E eu voltei, tô no Santo André. E eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou me manter lá, se eu vou conseguir me firmar como eu tava antes. Não sei o que vai acontecer, mas eu voltei, estou voltando a jogar no Santo André. Se chega treinador, diretor, presidente, coordenador, qualquer um, e chega pra mim e fala: Nicolas, o que eu posso fazer por você? Qualquer coisa, me pede. Eu vou falar assim: me dá, vamos assinar um contrato aí de 5 anos, ganhando, vou falando da realidade do futebol, que não paga muito, ganhando R$1.000 que seja, pra mim tá bom. Vou estar jogando futebol, vou estar realizando meu sonho, vou estar recebendo por isso, tenho um contrato de 5 anos. Então eu ia falar: vamos assinar um contrato de 5 anos. Isso seria meu primeiro instinto. Agora, se fosse um chefe, ou na fisioterapia que eu também estou trabalhando, se chegasse alguém e falasse: o que eu posso fazer por você? Eu falo: me dá um aumento. Ou se fosse qualquer coisa, você está andando no shopping, chega uma pessoa, o vendedor de uma loja, e fala: o que eu posso fazer por você? Qualquer coisa. Me pede qualquer coisa que eu vou fazer por você. Eu falo: então me dá um tênis, me dá uma blusa. Esse é o nosso instinto. Quando alguém fala: o que eu posso fazer por você, me pede qualquer coisa que eu vou fazer, o nosso instinto é pedir aquilo que a gente mais quer logo de cara. Se chega, pensa em alguém famoso, alguém que é muito rico. Programa do Silvio Santos. Se chega o Silvio Santos e fala pra você: o que eu posso fazer pra você? Eu falo: me dá R$1 milhão. Sem pensar, pronta a resposta: me dá R$1 milhão. Não é algo meu, não é algo específico meu, mas é assim que a gente se comporta. É assim que a gente se comporta. E até trazer um outro exemplo meu. No fim do ano passado, começo desse ano, nesse período ali, minha família, os irmãos já sabem, não sei se tem alguém assistindo no YouTube que não sabe, então vou estar contando. Minha família acabou pegando Covid e ficou todo mundo hospitalizado ali. Então se chegasse ali um médico e falasse pra mim: o que eu posso fazer pra você? Eu ia falar: cura todo mundo, né? E dá o seu melhor ali pra curar todo mundo.
A gente tem isso, a gente tem esse instinto de quando a gente quer muito uma coisa e alguém oferece isso pra gente, a gente pega sem pensar. E eu dei grandes exemplos, mas até um exemplo pequeno. Agora, apesar de ser o fim da pandemia, mas ainda ter que tomar alguns cuidados, então é um pouco diferente. Mas se chega num outro momento, ainda mais com criança, descartando o risco de sequestrador, de qualquer coisa do tipo, mas você chega para uma criança e oferece uma bala, ela vai aceitar. É isso, essa é a nossa cultura. Quando alguém oferece alguma coisa pra gente aceita sem pensar, pronta a resposta. Sim, eu quero, ou quero muito, quero isso. A gente especifica ainda o que a gente quer receber. Então talvez Neemias aqui se colocando no lugar de Neemias, o rei perguntando para ele: o que você quer que eu faça? Me fala o que você quer que eu faça, que eu vou fazer o que você quiser. Eu vou fazer, me fala aí o que você quer, o que você precisa, que eu vou estar fazendo. Talvez Neemias podia ter falado: manda uma tropa do exército para Jerusalém para estar ali reestruturando a cidade. Ou dá uma verba de um caixa financeiro falando para que ali Jerusalém envie uma verba para Jerusalém para que Jerusalém seja reestruturada. Sendo sincero, são duas coisas que ao meu ver faz mais sentido. Ao meu ver faz mais sentido. Faz muito mais sentido você pedir que vai um exército, vai uma tropa para Jerusalém para estar reestruturando ela, ou que o rei esteja enviando verba financeira para Jerusalém, do que Neemias ir. Quem iria poder fazer mais por Jerusalém? Uma tropa de um exército ou Neemias? Uma verba financeira ou Neemias? A pronta resposta seria o exército, a verba financeira seria a pronta resposta. E a gente trazendo mais uma vez para o nosso lugar. Imagina que você é pastor de uma igreja e você está sabendo que uma outra igreja está passando por algum problema. E aí o que você poderia pensar com a sua mente na nossa realidade? O que faria mais sentido para você ajudar essa igreja? Você enviar R$1.000 para estar ajudando essa igreja a se reestruturar. Eu lembro uma vez, há um tempo atrás, já faz bastante tempo na verdade, a gente recebeu a notícia que uma igreja ela tinha tido algum problema com o telhado ou estava construindo o telhado, eu não lembro muito bem, mas alguma coisa do tipo. E várias igrejas fizeram ali uma campanha para estar conseguindo ajudar essa igreja a estar se reestruturando. Agora, o que faria mais sentido você, pastor, tá indo para essa igreja e falar assim: então eu vou, tá sem telhado aí, então eu vou aí? Ou o que faria mais sentido? Você ir nessa igreja ou você enviar uma quantia, uma verba financeira? Ou você fala: não, então eu vou contratar um pedreiro e vou aí, e vou mandar ele aí para ele estar arrumando. Ou eu vou comprar material e vou estar mandando aí, algo do tipo. Faria muito mais sentido do que o pastor ir lá e só por não, eu vou lá então. Não, faz mais sentido você enviar algo, recurso, faria mais sentido. No caso de Neemias também faria mais sentido. Se a gente pensar com a nossa mente, faria mais sentido Neemias pedir que o rei enviasse ou uma tropa do exército ou recurso financeiro do que simplesmente liberar Neemias para ir. Então talvez Neemias fosse pensar de uma forma assim, o que seria mais racional, talvez ele tivesse pedido essas coisas. Mas a postura de Neemias não foi pensar o que era melhor, não foi pensar o que era mais racional, mas foi imediatamente orar. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E logo no seguinte versículo diz: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele orou, em pronta resposta, aí sim ele falou: me libera para ir para lá. Ele orou e falou: me libera para ir para lá. Ele não foi movido por um pensamento dele. Ele não foi movido pelo que era racional, pelo que fazia sentido. Ele foi movido pela oração. Quem falou: me libera para ir para lá, para reestruturar? Não foi Neemias, mas foi o próprio Deus que falou. O Deus falou com Neemias. E Neemias só falou para o rei. Ele só passou a informação para o rei do que Deus já tinha falado para ele. Não foi Neemias que falou.
Neemias ouviu de Deus, a voz de Deus falando: Neemias, vai para lá. Vai para lá, Neemias. Senhor, o que eu vou fazer lá? Vai para lá, Neemias. Vai para lá. E Neemias está pronta a resposta. Amém, eis-me aqui. Rei, me envia para lá. Me envia para ajudar. A pronta resposta. Mas não por uma pronta resposta pelo que fazia sentido. Não porque as pessoas iam achar o certo. Nada disso. Não pelo que era racional, mas sim pela fé. Nossa fé tem que ser... Nossa fé não pode ser baseada no que é racional, mas sim enxergar com os olhos de Deus. Enxergar com a ótica de Deus, a perspectiva de Deus, e os nossos ouvidos estarem sensíveis à voz de Deus, porque Ele continua falando. Ele continua falando. O mesmo Deus que falou ali para Neemias, Ele é o mesmo Deus que continua falando com você. Ele continua falando com você. Você tem que deixar Ele falar. Você não estaria me ouvindo falar se você não tivesse clicado no link para assistir essa mensagem. Você deixou eu falar com você. Ou na igreja presencial. Você deixa o pastor falar com você quando você vai em uma igreja presencial. Porque você foi até a igreja, então você deu autonomia. Você deu liberdade para o pastor falar com você. Agora, se você não clicar nesse link, agora se você não for ao culto, você não está dando liberdade para o pregador, para o pastor, para quem seja, está falando com você. Com Deus é a mesma coisa. Se você não vai até Ele, você não está dando liberdade para Ele te falar. E Ele fala, Ele continua falando. Deus não ficou mudo. Deus não ficou mudo. Mesmo Deus que falava com Adão, que falava com Abraão, que falava com Noé, que falava com Moisés, que falava com José, que falava com... É o mesmo Deus. E Ele continua falando, Ele não ficou mudo. Vamos tirar essa ideia de que Deus não fala, mas Ele continua falando. Se você não está ouvindo é porque você não está dando liberdade a Ele. Deus não ficou mudo. Mas a partir desse passo de Neemias, que foi orar para tomar uma decisão, ele tomou a decisão que Deus, na verdade, Deus tomou a decisão por ele, não foi ele. E essa tem que ser a nossa postura, não agir pelo que a gente acha certo, não agir pelo que a gente acha legal, pelo que vai ser maneiro, nada disso. Mas agir movido pela palavra de Deus. E a gente tem que dar liberdade, a gente dá liberdade para Deus quando nós lemos a Bíblia, nós damos liberdade para Deus quando nós oramos, nós damos liberdade para Deus quando nós vivemos em comunhão com Ele. Assim sim nós estamos dando liberdade para Ele falar conosco, para ouvir a voz dEle. E Ele fala. A gente está acostumado com falhas, porque eu falho muito, eu tenho muitos erros, vocês falham muito, quem está assistindo essa mensagem, independente de quem seja, falha muito, erra muito. Então nós estamos acostumados com falhas. E nossa mente está tão acostumada com falha que ela nos leva a achar que Deus também vai falhar. Mas Ele não falha. Ele não fala, Ele não vai parar de falar, Ele vai falar, Ele não vai ficar quieto. Você pode errar e não deixar Ele falar, agora Ele não fala. Se você fizer a sua parte, que é dar liberdade a Ele, dar liberdade para Ele falar, eu cravo, Ele vai fazer a parte dele. E Neemias tomou a decisão movido pelo que Deus falou para ele. E o segundo ponto da mensagem de hoje, que Neemias, ele estava num lugar com uma vida boa. A vida de Neemias ali era uma vida boa, era uma vida tranquila, era uma vida boa. E ele ouviu de Deus, vai para Judá. Que estava todo bagunçado ali, Judá, Jerusalém estava todo bagunçado. Se a gente voltar no capítulo 1, que falava como estava ali, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Estava um caos ali, miséria, portas, miséria, desprezo, portas queimadas. Imagina o caos ali que estava. E Neemias estava num lugar bom, ele estava tendo uma vida tranquila, uma vida confortável, ele não estava tendo nenhuma dificuldade ali nesse sentido. É a mesma coisa que você
Pensa que você tá no Brasil, antes da pandemia, que era melhor ainda, vamos dizer assim, um Brasil sem pandemia, um Brasil com um governo que pensa no povo, um Brasil com um governo que traz providência financeira, um governo que traz sustento, que dá estabilidade ao povo. E eu não vou falar de política, não estou falando que tá ou que não tá, nunca vamos me ver falando de política aqui. Mas imagina um Brasil que é um país perfeito. Imagina, não estou falando que é, mas imagina o Brasil, um Brasil perfeito. Imagine um Brasil perfeito e você mora nele. Você tem alimento, nunca falta alimento, você tem estabilidade financeira, você tem casa, você tem uma vida boa aqui no Brasil. E Deus chega para você e fala: vai para a Ucrânia. E Deus chega para você e fala: vai para Venezuela. E Deus chega para você e fala: vai para Moçambique. E Deus chega para você e fala: vai para Haiti. E aí? Você vai ou não? Deus, ele deu o start. Deus, ele te deu o envio. O que você vai fazer com o que Deus te falou? Até aqui nós falamos para dar liberdade para Deus falar. E sempre que nós tivermos que tomar uma decisão, nós tomamos essa decisão baseada no que Deus nos fala. Agora, depois que nós ouvimos o que Deus tinha para falar, depois que Deus já falou, o que a gente vai fazer com essa palavra que nós recebemos? Deus entregou a palavra. O que você vai fazer com essa palavra? Você tem duas escolhas: obedecer ou não obedecer. Obedecer, no caso de Neemias, era ir para Jerusalém. No caso, desobedecer, seria falar: não, lá está um caos. Eu vou mandar o rei mandar um recurso financeiro, mandar tropa de exército, fazer outra coisa, mas eu não vou não. Mas Deus mandou, não importa, eu não vou. Muito trabalhoso, eu não vou para Jerusalém. Foi o que Saul fez. Samuel entregou uma palavra profética para ele. E Saul falou: não, não vou fazer isso não. Vou fazer do meu jeito. E Saul acaba perdendo a unção de Deus. Acaba deixando de ser o escolhido para ser rei de Israel. Porque ele fez do jeito dele. Ele tomou a decisão baseada na escolha dele. Ele ouviu a palavra. Deus entregou a palavra para ele através do profeta. Através de Samuel. E ele fez segundo o próprio coração. Só que enganoso é o coração do homem. Mas Neemias disse sim ao chamado dele. Disse sim a ir até Jerusalém. Neemias disse sim. Neemias tomou a decisão correta e foi para Jerusalém. Neemias tinha que ser como um exemplo para nós. E nós temos que buscar ser como Neemias, que buscou orientação em Deus para tomar uma decisão. E depois de receber uma palavra de Deus, ele disse sim a essa palavra que ele recebeu de Deus. E que seja assim a nossa vida. Agora eu tenho quase certeza que a grande maioria que está ouvindo essa mensagem está falando sim. É verdade, eu tenho que dizer sim para o que Deus me fala, eu tenho que dar liberdade para Deus me falar. Mas não deixe ser só uma nuvem que está passando. Mas entra nessa nuvem. Não deixe ser uma mensagem que é passageira para você e daqui 10 minutos você nem lembra o que eu falei. Você nem lembra que teve um culto. Não deixe ser como uma nuvem, mas entra dentro dessa nuvem. Não deixe de ser como uma nuvem passageira, mas entra dentro dela. Então entra dentro dessa palavra e vive ela. E nós estamos falando, sim, nós devemos fazer como Neemias. Então nós faríamos como Neemias. Então, uma prova aqui real para você. Deus está te entregando uma palavra agora através de mim, que é dizendo para que você não esqueça essa mensagem, mas que você viva ela. É uma palavra que Deus está te entregando. O que você vai fazer com ela? Parabéns, você deu o primeiro passo do mover. Você deu liberdade para Deus falar com você. Você clicou nesse link para assistir a mensagem. Você deu liberdade para Deus te falar. Para Deus falar com você de alguma maneira, aqui nesse caso, através da mensagem. Você deu liberdade para Deus te falar. Então você agiu da maneira correta no primeiro passo, como Neemias. Agora o segundo passo é dizer sim ao que Deus está te falando. E o que Deus está te falando é: viva o que você está ouvindo nessa mensagem hoje. Viva isso. Não fique simplesmente, o Nicolas falou, belas palavras, o Nicolas falou, que legal, ele pregou. Daqui 10 minutos você nem lembra o que eu falei. Mas viva isso. Não por mim, não para bajular meu ego, não por causa de mim, mas sim porque é o que Deus está falando para vocês hoje.
que é dar liberdade para Ele falar com vocês, e quando Ele falar, dizer sim. Nós temos uma tendência de achar que vai acontecer algo falhoso, mas Deus não falha. Então dê liberdade a Ele agir. Nós temos que dar liberdade para Ele falar, nós temos que dizer sim ao chamado, dizer sim às palavras dEle quando Ele nos entregar. Dizer sim ao que Deus tem para entregar para a nossa vida. Dizer sim às palavras dEle. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero te dar liberdade para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale nas nossas vidas. Que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua voz. Que em toda decisão, sem exceções, mas que em toda decisão que nós formos tomar, nós coloquemos o Senhor no controle. Que nós deixamos o Senhor tomar essa decisão e não nós. Que nós te demos liberdade para tomar decisão no nosso lugar. Nossos ouvidos, eu te peço que o Senhor esteja deixando nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. E que depois de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra, que nossa resposta seja sim. E apesar da dificuldade, apesar das tentações, apesar das armadilhas do diabo, que nossa resposta seja sim. E não por uma força nossa, porque é impossível nós vencermos uma batalha espiritual com nossas forças, mas sim pelo Espírito Santo que habita em nós somos capazes. O Espírito Santo é capaz de vencer qualquer batalha, então eu peço que qualquer batalha que nós travarmos espiritualmente, que o Espírito Santo esteja lutando à nossa frente e nos declarando vencedores. Então eu oro para que as palavras que o Senhor nos entregar, nossa resposta seja sim. Não por nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós. E eu oro pedindo isso hoje, em nome de Jesus. Amém.